Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Com vocês, o professor Marcelo Martins. Na aula de hoje, vamos introduzir o tópico de hidrodinâmica por meio do tópico de vazão e continuidade. Pessoal, a hidrodinâmica, ela aborda agora o movimento desses fluidos. Mas só que os fluidos aqui tratados serão considerados fluidos ideais. E para que eles sejam ideais, eles têm que obedecer a alguns pré-requisitos. Vamos por partes. Vejamos primeiramente os tipos de escoamento, a começar pelo escoamento estacionário, que também é chamado de escoamento laminar. Nesse escoamento, as linhas de corrente não rotacionam umas sobre as outras, ou seja, não haverá formação de vórtice. O que é vórtice? Vou já te mostrar, pessoal, já eu te mostro aqui, mas é também importante notar que em cada ponto a velocidade do fluido ela não vai mudar com o tempo, por isso que ela é chamada de escoamento estacionário. Vejamos aqui, ó, as correntes se sobreporão umas sobre as outras, aqui, ó, onde não haverá diferença de velocidade de uma linha de corrente em relação às outras. Então, é isso que quer dizer. Não haverá formação de redemoinhos no decorrer desse fluxo. Então, isso vai estabelecer o escoamento estacionário. Vejamos aqui um túnel de vento, ó. Nesse túnel de vento, a gente tem um carro que está sendo posicionado nesse túnel de vento para poder avaliar como é que ficaria, né, a formação dessas camadas de ar sobre a própria aerodinâmica desse veículo. Eu tenho uma formação real e tenho aqui uma animação por meio, né, de uma simulação computacional mostrando como ficaria o escoamento estacionário junto a um veículo, tá, contornando a sua superfície. Ou seja, isso é um estudo que se faz para avaliar qual é o impacto dessa aerodinâmica durante o movimento de um veículo. Por isso que é tão importante, né, a gente avaliar o próprio escoamento estacionário sobre a superfície. Outro escoamento que também é tomado é o escoamento turbulento. O escoamento turbulento, ele é também um escoamento, tá, gente, rotativo. Ele acaba formando os vórtices. Olha, quando um móvel ele acaba se movendo, né, como um carro de Fórmula 1, aqui numa simulação computacional, aqui quando o avião passou, foi, né, projetada uma fumaça para poder avaliar como é que ficaria a formação do ar. Nota que há a formação desses redemoinhos aqui, ó. Então, no nosso estudo, nós não iremos considerar esse tipo de escoamento, mas é importante destacar que ele existe e ele é denominado de escoamento turbulento, tá? Para efeito de conhecimento. Outros escoamentos também são importantes, como o escoamento irrotacional. O irrotacional é quando ele não tem formação dessa turbulência, certo? Qualquer elemento colocado lá como teste não apresentará rotação, por isso ele será considerado um escoamento irrotacional. Bem, o escoamento também pode ser considerado incompressível, desde que ele tenha a mesma densidade. Então, se no fluido nós temos um fluido que tem a mesma densidade em todos os pontos, esse escoamento, ele é um escoamento laminar, ele é um escoamento irrotacional e agora incompressível, tá bom? Ele não consegue, né, se deformar ao longo do seu próprio movimento. E nós temos aqui o escoamento não viscoso, onde a velocidade na interface de contato com o contentor é a mesma aqui no interior do fluido. É importante perceber a diferença do que será o escoamento viscoso de um escoamento não viscoso. Gente, um escoamento viscoso apresentará simplesmente uma variação na própria velocidade de escoamento, porque vai tendo uma espécie de atrito entre uma camada e a outra, o que acaba permitindo uma diferença de movimento, de velocidade durante
o seu próprio fluxo. Então, é importante que no escoamento não viscoso, a gente mantém o mesmo padrão de escoamento. Porém, no escoamento viscoso, o que acaba acontecendo é que, devido ao contato da superfície, né, no qual o próprio fluido está escoando, ou o atrito entre as camadas superiores ou inferiores, permitirão uma alteração na sua velocidade. E isso vai fazer com que, então, esse fluido apresente o escoamento viscoso. Vou dar um exemplo bem clássico, cara. Numa tubulação, se você tiver canos do mesmo tamanho, do mesmo diâmetro, por um escoando água, pelo outro escoando mel de abelha, tu vai perceber que a água escoa muito mais fácil do que o mel de abelha. Mas por que isso acontece? Porque o mel de abelha, ele acaba tendo uma viscosidade muito alta, ele acaba tendo um grau de atrito muito alto do que a própria água ao escoar. Então, aqui mostrando uma configuração de um escoamento não viscoso em contraposição ao escoamento viscoso. Pessoal, falando agora um pouco da consolidação da vazão, ou que também é chamado de escoamento. A gente vai simbolizar a vazão ou escoamento pela letra Φ. Aqui pela letra Φ, ó. Eu vou simbolizar a vazão por essa letra Φ. Então, a gente vai considerar também que em um determinado duto de seção constante, nós teremos uma vazão constante. Então, o que basicamente define a vazão? A quantidade de fluido que atravessa uma seção no intervalo de tempo. Então, o volume de fluido que vai atravessar uma seção no intervalo de tempo vai definir a vazão. A outra forma de definir a vazão é você tomar a área de seção vezes a velocidade. Então, a gente tem duas maneiras de poder medir a vazão. Ou eu pego o volume e avalio esse volume no intervalo de tempo, ou eu tomo que a vazão é a área de seção vezes a velocidade de escoamento desse fluido. A unidade de vazão do Sistema Internacional é o metro cúbico por segundo. No sistema CGS é o centímetro cúbico por segundo. Mas existem outras unidades de vazão, como litro segundo, o metro cúbico por minuto, entre outras unidades, desde que você tenha uma unidade de volume por uma unidade de tempo. Isso é muito importante na hora de avaliar a vazão, pessoal. E para poder a gente, dar sequência, vale a gente ressaltar uma equação fundamental, chamada de equação da continuidade. A equação da continuidade, ela é pautada na conservação da massa ou na conservação do volume. O que isso quer dizer? Que no mesmo duto, mesmo que você tenha uma estricção ou aumento de seção, a vazão ela vai ser a mesma, tanto que passa pela seção 1 como pela seção 2. Se a vazão que passa por 1 é a mesma vazão que passa por 2, como a vazão é a área vezes a velocidade, então eu vou dizer que a área 1 vezes a velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2. É importante a gente destacar nessa equação que aonde nós tivermos uma área menor, maior será a velocidade de escoamento do fluido. Acompanha nessa imagem aqui embaixo, nesse gifzinho, ó. Observa o tipo de movimento que ele tem aqui numa área maior e olha a velocidade do fluido quando ele acaba passando por uma área menor. Isso acaba acontecendo para que ele tenha a mesma vazão, ele tem que alterar a sua velocidade, tá bom? Outra observação que eu quero destacar na aula de hoje é que aqui eu tenho uma ramificação nesse escoamento. Eu tenho um escoamento, digamos aqui que eu tenho uma vazão principal, e essa vazão principal
se subdivide numa vazão que dá origem ao escoamento por meio do duto 1 e por meio do duto 2. Nesse caso, a vazão principal é igual à vazão 1, é igual à vazão 2? Não, pessoal, neste caso, a vazão principal foi que originou a vazão 1 e a vazão 2. Logo, essa vazão principal, tá? Ela é igual à soma da vazão 1 mais a vazão 2. É o que acontece num outro exemplo, no chuveiro. Olha só, no chuveiro, eu tenho aqui a vazão que vem no tubo, ó, a vazão no tubo. Mas quando chega aqui no chuveiro, eu percebo que eu acabei, aonde tiver furo no chuveiro, vai fluir o fluido que estava vindo pelo tubo. Então, como é que eu faço neste caso? A vazão que vem no tubo, eu vou considerar que os furos têm todos eles do mesmo tamanho, é igual a N vezes a vazão de um único furo. Então, a vazão no tubo é igual a N vezes a vazão, ou seja, você vai, se tiver 20 furos, a vazão no tubo é igual a 20 vezes a vazão em um único furo. E é dessa maneira que eu vou conseguir relacionar e aplicar a equação da continuidade. Então, para cada caso, é importante a gente conseguir destacar essa aplicação, porque ela é baseada na conservação da massa e do volume. Bem, vejamos aqui o nosso primeiro exercício de hoje. Considere duas regiões do leito de um rio, uma larga A, que tem 200 metros quadrados de área de seção transversal, onde a velocidade média é igual a 1 metro por segundo, e uma outra que é estreita, com 40 metros quadrados de área de seção transversal. Calcule, letra A vazão volumétrica do rio em metro cúbico por segundo. Como a gente viu, a vazão pode ser volume no tempo ou a vazão é a área vezes a velocidade. Pelo que foi informado, eu tenho eu tenho a área da seção larga, assim como eu tenho a velocidade da seção larga. Na estreita, eu só tenho área. Então, eu vou poder aplicar que a vazão é a mesma na larga, que é a mesma na região estreita, porque há um fluxo nesse rio. Então, eu vou poder dizer que a vazão ela é igual à área da seção larga A vezes a velocidade da seção larga A. A área da seção transversal é 200 metros quadrados e a velocidade também, como está no sistema internacional, vale 1. Logo, a vazão na região A vai ser 200 vezes 1, vai dar 200 metros cúbicos por segundo. Então, está aqui a letra A. A letra B quer saber a velocidade medida da água do rio em metros por segundo na região estreita. Eu posso aplicar tanto a equação da continuidade ou eu posso aplicar, né, a equação da vazão. Para a gente treinar, eu vou aplicar a equação da continuidade. A área A vezes a velocidade na região A é igual à área da região B vezes a velocidade da região estreita B. A área de A é de 200, a velocidade é 1, e a área de B é 40, que vai ficar multiplicada com a velocidade de B. Então, 200 vezes 1, como a gente viu, vale 200, basta dividir aqui o 40. Logo, a velocidade vai ser 200 por 40, e 200 por 40 é o mesmo que 20 por 4. Com isso, a velocidade na região estreita será igual a 5 metros por segundo. Então, está aí mais uma questão resolvida, ou melhor, a primeira de hoje da aula de vazão e continuidade. Vamos para mais uma, exercício 2. Um fluido incompressível, ou seja, não tem alteração, ele não se deforma porque ele tem a mesma densidade, percorre um cano com seção reta de 20 centímetros quadrados. Em determinado momento do percurso, esse fluido é dividido em dois canos,
com seções retas de 10 centímetros quadrados e 15 centímetros quadrados, conforme mostra a figura, que é esta figura bem aqui. Sabendo que as velocidades de saída do fluido nesses dois últimos canos são respectivamente iguais a 5 metros por segundo, como já está lá, ó, escrito, e 2 metros por segundo, como também está escrito, podemos dizer que a velocidade de entrada do fluido no cano inicial vale quanto? Então, nesse caso, note que a vazão principal se ramificou em 2. Então, eu vou poder dizer que a vazão principal é igual à vazão no primeiro tubo mais a vazão no segundo tubo. A vazão principal é a área vezes a velocidade, que ele chamou aqui de V0. É igual a vazão no tubo 1, que é a área 1 vezes a velocidade 1, mais a área 2 do tubo 2 vezes a velocidade no tubo 2. Pessoal, note que está em centímetros quadrados as áreas, mas as velocidades estão em metros por segundo. Precisa transformar? Não, pessoal, não vai precisar transformar se as áreas forem exatamente padronizadas com a mesma unidade, bem como as velocidades. Tá bom? Agora, se tivesse velocidade com unidade diferente, precisaria, bem como área com unidade diferente. Então, nesse caso, eu tenho que usar a área do tubo maior de 20 centímetros quadrados. Perfeito. Então, aqui ficaria 20 vezes a velocidade de entrada nesse caso, no tubo principal, é igual à área 1, como a gente viu, a área 1, ó. A área 1 vale 10 centímetros quadrados vezes a velocidade 1, pelo que a gente viu, isso aqui, ó, é o V1, que vale 5, mais a área 2, que vale 15, vezes a velocidade 2. Aumentou o diâmetro, óbvio, né? Vai ter que aumentar, ou melhor, diminuir o valor da velocidade. Então, vai ficar 20 vezes a velocidade, né, de entrada no tubo é igual a 50 mais 15 vezes o 2, 30. Então, V0 é igual a 80 dividido por 20, porque o 20 aqui, ó, já está multiplicando, vai passar para o lado dividido. Então, 80 por 20 é o mesmo que 8 por 2, isso aqui dá igual a 4 metros por segundo, encaixando nesta situação na letra B de bola. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham se agradado de mais uma aula aqui no nosso canal. Curtam a nossa aula de hoje. Não deixe de seguir o nosso Instagram. Se inscreva aqui no canal e dá aquele like para contribuir com o nosso trabalho. E até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.